Marina, o presidente Jair Bolsonaro disse outro dia que o desmatamento no Brasil é uma questão cultural. Você concorda com isso? Qual é a sua avaliação da gestão do atual ministro Ricardo Salles? Você já teve alguma reunião, algum encontro com o ministro Ricardo Salles? Seu partido está pedindo o impeachment dele? Antes de começar a minha entrevista com a Marina Silva, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Eu conto com o seu apoio, hein? Você já foi ministra do Meio Ambiente durante 5 anos no governo Lula. Qual é a sua avaliação da gestão do atual ministro Ricardo Salles? O ministro Ricardo Salles é o primeiro ministro antiambientalista da história do Brasil. Em todos os governos, mesmo na época da ditadura, você tinha ministros do meio ambiente, ou da Secretaria Nacional de Meio Ambiente, que eram ambientalistas. Um exemplo era o professor Paulo Nogueira Neto, que era o nosso decano, respeitado por todos nós, nos deixou faz pouco tempo, mas ele foi a pessoa que criou o único conselho deliberativo da República em plena ditadura militar. E, criando o CONAMA, ele estabeleceu uma forma democrática de pensar a política nacional de meio ambiente, que era o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Se você olhar para todo o processo de nomeação de ministros, você vai ver que, como todos eram ambientalistas, todos lutavam por suas agendas, mesmo na adversidade do governo. Eu não vou dizer que eu não enfrentava a adversidade interna no governo, mas a gente tinha uma luta e conseguia fazer a agenda andar, né? Os outros ministros também, uns fizeram mais, outros fizeram menos, mas todos contribuíram. É a primeira vez que você tem um ministro que atua, que opera competentemente para destruir o que foi construído ao longo de mais de 3 décadas. Me dê uns exemplos. Abandonou o plano de prevenção e controle do desmatamento, que havia reduzido o desmatamento em 83% durante 10 anos, que tinha dado a maior contribuição individual de um país para a redução de emissão de CO2. Nós evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2, isso é reconhecido no mundo inteiro como a maior contribuição de um país para a redução das emissões no âmbito do protocolo de Quioto. Foi o ministro Salles, com o governo Bolsonaro, que cortou o orçamento do Ministério, que desmontou o funcionamento do trabalho que vinha sendo feito pelo IBAMA, pelo ICNBio, que fez de tudo para desmoralizar o Instituto de Pesquisas Espaciais, dizendo que os dados do INPE estavam errados, e agora se confirma o fato de que, de fato, eles estavam certos. Teve um aumento de desmatamento em 29,5%, quase 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, que deveria fazer um pedido de desculpa ao Ricardo Galvão, mas eles não têm, digamos, capacidade para fazer uma coisa dessas. Ele acabou com a Secretaria Nacional do Clima, ele retirou o Serviço Florestal do Ministério do Meio Ambiente, colocou no Ministério da Agricultura, queria tirar a FUNAI do Ministério da Justiça e botar no Ministério dos Direitos Humanos, mas o Supremo não permitiu isso e, na prática, saiu do Acordo de Paris, porque ele não saiu do ponto de vista institucional, mas as ações que fez e que está fazendo não levará o Brasil a alcançar suas metas de redução àquilo que ele havia se comprometido. Você já teve alguma reunião, algum encontro com o ministro Ricardo Salles? Não, eu nunca tive nenhum contato com ele pessoal, mas eu posso dizer, pelas ações, pelas políticas que ele está implementando, que ele é um ministro antiambientalista e que ele opera uma agenda de desconstrução de toda a governança ambiental brasileira para uma política do início do século XX. Seu partido está pedindo o impeachment dele? Sim. Nós entramos com um pedido de impeachment porque ele comete o crime de prevaricar das suas atribuições. A atribuição dele é cuidar do meio ambiente. A Constituição diz que todos os brasileiros têm direito a um ambiente saudável e que isso deve ser providenciado por aqueles que estão na função de prover para a sociedade esse serviço, esse benefício, e isso ele não está fazendo. Ele levou mais de 50 dias para poder tomar as primeiras medidas em relação ao desmatamento, quando o Brasil e o mundo inteiro estavam cobrando, e tínhamos 30
mil focos de incêndio na Amazônia, 70 mil focos de incêndio no Brasil inteiro. Ele levou mais de 40 dias para tomar as primeiras medidas em relação ao derramamento de óleo. Ele permitiu que o plano de desmatamento fosse desmoronado e fez de tudo para enfraquecer as políticas que vinham sendo implementadas. E as equipes, hoje essas pessoas estão desamparadas, não é? O ministro se reúne com aqueles que mandaram tocar fogo nas viaturas que estavam abastecendo o IBAMA. Olha que sinal que ele está dando, não é? Ele tem a sua equipe que está cumprindo com a sua função de fiscalizar no estado de Rondônia. Os bandidos mandam tocar fogo nas viaturas que estavam abastecendo os carros do IBAMA e o ministro vai para Rondônia e se reúne com os criminosos. Por que você acha que ele faz tudo isso? Qual o motivo? Porque ele tem uma visão de economia, de política, do início do século XX. É um governo majoritariamente negacionista, eles dizem que não existem mudanças climáticas, eles acham que as políticas de proteção ambiental é um complô para prejudicar o agronegócio brasileiro, a indústria brasileira, eles são caudatários do governo Trump e, com isso, ele faz uma política que é na contramão do que está acontecendo no mundo. Nós temos um dever de casa para fazer, nós estamos vivendo uma emergência global em termos ambientais e uma emergência climática. E o ministro Salles opera na contramão de tudo isso. Mas ele não faz porque ele ignora. Ele faz porque ele está fazendo o jogo de um grupo muito reacionário e atrasado do agronegócio. Porque nem todo o agronegócio concorda com isso que eles estão fazendo. Existe uma parte do agronegócio que sabe o prejuízo que terá, né, se perder mercados muito exigentes, como é o caso dos mercados dos países da Europa. O presidente Jair Bolsonaro disse outro dia que o desmatamento no Brasil é uma questão cultural. Você concorda com isso? Não, porque ele usa um chavão para tentar justificar o desmatamento em alta escala, em grande escala, que está sendo feito na Amazônia. O presidente, quando ele diz isso, ele se refere aos índios, que trabalhavam e trabalham com as coivaras, que são pequenas roças de subsistência, uma pequena clareira que é escolhida no meio da mata, geralmente onde tem um espaço de restinga, de poucas árvores, e ele faz aquela clareira e botava fogo para poder garimpar algum nutriente das folhas, dos animais mortos e da matéria orgânica que estava ali na superfície, porque o solo da Amazônia, ele é um solo, na maioria dela, muito fraco. Então, aquilo era uma forma de fixar nutrientes para o plantio de suas roças de subsistência. Agora, você vem querer justificar ser o maior criador de gado do mundo, o maior produtor de grãos do mundo, usando a tecnologia das coivaras, sinceramente, não me venha usar isso como cultural. O que acontece, na verdade, é que você tem um jogo combinado. Primeiro vão os madeireiros criminosos que fazem o corte seletivo das árvores para a venda da madeira de forma ilegal, entrando na terra dos índios, nas unidades de conservação, nas áreas públicas. Depois vem um outro grupo que toca fogo na floresta, joga capim e põe gado, com baixíssima produtividade, uma cabeça de gado por hectare. Aí o governo faz o que ele está fazendo agora. Já foram feitas algumas medidas provisórias para regularizar a área roubada criminosamente de todos nós. Essas áreas, quando são regularizadas, vem o grande agronegócio e compra. Ele diz, não, eu não desmatei, eu não fiz nada disso. Mas ele aguarda, não é, essa oferta que já fica contando com ela em relação ao processo de regularização fundiária. Na verdade, é a institucionalização da grilagem e da corrupção em relação ao patrimônio público. Eu costumo dizer que nós tivemos o Petrolão, que era o roubo com base nos recursos produzidos pelo petróleo. E nós temos agora uma espécie de florestão,
que é o roubo do seu e do meu patrimônio. Só que esse é mais grave, porque ele prejudica a vida de todos os brasileiros, ele prejudica o equilíbrio do planeta. Então, é uma corrupção muito mais grave, que o governo Bolsonaro, que ganhou fazendo o discurso do combate à corrupção, está indo pelo mesmo caminho, sendo conivente com a corrupção de roubar terra pública e institucionalizar isso através de medida provisória. Você está gostando da minha conversa com a Marina Silva? Então mande agora seu comentário aqui no YouTube ou sua mensagem pelo Twitter ou Instagram com a hashtag Marina Silva com Bonfá. Como é que foi a participação do Brasil na última conferência do clima da ONU, a COP25, que ocorreu em Madrid e que você estava lá? Foi vergonhosa, essa é a palavra certa. E só não foi um vexame maior, porque a sociedade civil estava muito ativa, tanto do ponto de vista do diagnóstico, a comunidade científica brasileira muito bem preparada e muito respeitada, as organizações da sociedade civil bastante propositiva, apresentando propostas, e os movimentos indígenas, os movimentos sociais e as juventudes também. O espaço do Brasil sequer estava presente na COP. É a primeira vez que tivemos uma situação como essa. Sequer a gente tinha um endereço dentro da COP do clima. E, como se não bastasse, o Brasil não credenciou a delegação brasileira, os representantes da sociedade civil. Foi a primeira vez também. E uma outra coisa, o governo foi para lá para fazer uma cortina de fumaça. O ministro Salles, que rejeitou os recursos do Fundo Amazônia, foi lá para dizer que queria o dinheiro que os países ricos tinham que aportar para o Brasil para ele poder proteger a Amazônia. Ora, ele dispensou mais de 3 bilhões da Noruega e da Alemanha e vai para lá para dizer que só vai preservar a Amazônia se alguém pagar para ele fazer isso. Uma atitude mercenária, porque um patriota defende o seu território, as suas riquezas, o seu povo, em benefício de si mesmo e de todos aqueles que são indiretamente beneficiados, não é? Por convicção, por compromisso, não é em troca de dinheiro. É a mesma coisa que se você dissesse, ou eu dissesse, não, só vou cuidar do meu filho se alguém me pagar para isso. A gente cuida do filho, independente se alguém vai nos pagar. A gente pode até buscar ajuda para que ele seja melhor educado, a gente pode buscar ajuda para que ele possa morar melhor, ser transportado melhor. Mas, se não tiver isso, a gente vai cuidar do filho do mesmo jeito. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós fizemos o plano de prevenção e controle do desmatamento com recursos próprios. Reduzimos desmatamento por 10 anos, em 83%, sendo a maior contribuição de redução de CO2. E recebemos o apoio da Noruega com o Fundo Amazônia, não é pelo que nós tínhamos que fazer, é pelo que nós fizemos, para que pudéssemos fazer mais. E qual que é a importância da Amazônia para o Brasil? Porque falam muita bobagem por aí, tem muita fake news, tem gente que fala que é o pulmão do mundo. Enfim, queria que você, como uma PhD em meio ambiente, né, uma estudiosa, uma mulher que sabe tudo do assunto, vamos esclarecer para as pessoas, né? O que é a Amazônia e qual a importância para o Brasil, para a América Latina, para o mundo? Acho que é importante, né, fazer essa lição de casa para quem está nos vendo. Na verdade, eu sou uma pessoa que tem uma militância socioambiental desde os 17 anos em defesa da Amazônia, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Eu não sou uma pesquisadora, eu falo do lugar da minha experiência política e vivencial, mas eu posso dizer para você que o que eu aprendi com a ciência é que a Amazônia ela é responsável pelo equilíbrio do regime de chuvas de quase toda a América do Sul. Segundo os cientistas que entregaram o documento ao Papa Francisco por ocasião do Sínodo, 70% do PIB da América do Sul se dá em função das chuvas produzidas pela influência da Amazônia. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Essa água se transforma em vapor, segundo a pesquisa que foi feita por um projeto chamado Rios Voadores, e essa nuvem de vapor, ela faz as precipitações do sul, do sudeste e do centro-oeste. Sem a Amazônia, essas regiões seriam um deserto. Nós já destruímos 20% da Amazônia. 20%? 20%.
temos 80% que ainda é floresta, mas uma boa parte já tem uma ação antrópica também, já teve algum tipo de pressão de degradação. E essas secas que já temos em São Paulo, às vezes no Rio Grande do Sul, algumas regiões do Brasil, já, segundo alguns pesquisadores, há uma desconfiança que já são fruto desses 20% de cobertura vegetal removida. Mais do que os serviços ambientais que ela presta, os serviços de regulação, ela é um gatilho de preservação ou de destruição do planeta. É como se a gente tivesse dois fios, um azul e um vermelho. Preservar é o fio azul, não é? Detonar é o fio vermelho. Por quê? Essa matéria orgânica que estoca CO2 são em torno de 100 bilhões de toneladas de CO2. Se isso é lançado na atmosfera, você entra num processo de não retorno. O que vai acontecer? As geleiras começam a derreter, os oceanos começam a se elevar, as geleiras também têm CO2, que está retido nela, emissão de CO2. Começa a ter mortandade em todo o processo da biodiversidade marinha, mais emissão de CO2. Então, você tem um míssil de destruição com essa bomba de carbono. Quando eu vejo os políticos reivindicando o direito de fazer com a Amazônia o que já foi feito em relação a outras florestas, é ignorância e má-fé junto num bolo só. Porque isso significa a destruição da vida, a destruição do planeta. E, além de tudo isso, a Amazônia é responsável por sermos a potência agrícola que nós somos. Nós só somos uma potência agrícola porque somos uma potência hídrica. E só somos uma potência hídrica porque somos uma potência florestal. O que a senhora espera das eleições municipais do ano que vem, de 2020? Eu espero que seja um grande ensaio para a quebra da polarização. Será uma grande oportunidade das pessoas começarem a pensar. Nós vamos votar mais, de novo, pelo ódio, pela raiva, pelo medo, pela vingança? Nós vamos trocar nossa liberdade por uma falsa segurança de que vamos estar ao lado de quem é forte, de quem grita mais alto? Eu acho que é hora de olhar para o local onde a gente vive. E o município é muito próximo. É concreto o posto de saúde que não funciona, é concreto o problema do saneamento que não tem para milhões e milhões de brasileiros, crianças que perdem até 9 a 11% da sua capacidade de aprendizagem, porque são o tempo todo acometidas de infecções que diminuem a sua capacidade de ensino-aprendizagem em função, não é, de serem acometidas por essas doenças quando ainda são criancinhas. Então, é muito real. Vamos olhar para esse real, simbolizar essa realidade nua e crua e nos aproximar mais do que é melhor para o Brasil. Talvez seja uma espécie de cada um ensaiando na sua quadra e no seu quintal aquilo que a gente gostaria de fazer na Avenida do Brasil de 2022. Marina, você está com quantos anos? Eu tenho 62 anos, vou fazer no dia 8 de fevereiro 62 anos, mas desde que eu completei 40 anos que eu já começo a antecipar quando está próximo. Eu já digo que tenho 62. O que a vida te ensinou até agora? A vida me ensinou muitas coisas, mas a coisa mais importante que a vida me ensinou foi que a gente deve viver orientado por compromissos. Porque a gente tem medo, a gente tem inseguranças, às vezes a gente não tem as respostas. Mas quando a gente tem um compromisso com a causa, né, a gente vence o medo, a gente busca a segurança, a gente constrói com outros as respostas. Então, o que me fez chegar até aqui, né, tendo nascido e me criado no meio da floresta amazônica, tendo sido analfabeta até os 16 anos, vivido num sistema de semi-escravidão, sendo acometida de 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados, 2 dengues que peguei recentemente, né, o que me trouxe até aqui, né, foi essa visão de que, ainda que eu tivesse medo, ainda que eu tivesse dificuldade, ainda que eu sentisse dor, e às vezes não são só as dores físicas, porque as dores que me foram colocadas pelas mentiras, pelas calúnias, doeram mais do que todas essas doenças que eu te mencionei, né? Mas o compromisso sempre foi maior. O compromisso com a causa da Amazônia, o compromisso com a justiça social, com a defesa dos direitos humanos, da democracia, de ter um país que
é para o século XXI o que os Estados Unidos foram para o século XX. Um país jovem que pode competir com países de cultura milenar para ser um país socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável e economicamente próspero. Não é isso que me alimenta na política. O que me alimenta na política é construir, não é destruir. Nem o adversário eu quero ver destruído. O que eu quero é poder mostrar que é possível um governo que não vai governar para os seus, que não vai se servir, mas que vai servir e que encara o poder como uma corrida de 4x4. Quem chega lá faz a sua parte da melhor forma possível e passa o bastão. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Mafá. Gente, vamos ficando por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, curta, comente e compartilhe. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal, ative o sino e traga os seus amigos. Nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo programa. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show